Boa tarde, o Blog da Cidadania, ao meio-dia, está no ar com o mais novo escândalo da República bananeira do Brasil, que é no que nós estamos nos transformando por decisão única e exclusiva do povo brasileiro. Pessoal, o Blog da Cidadania, ao meio-dia, está no ar, hoje com uma notícia que eu acho que era meio que esperada por todo mundo, mas para isso, para entender essa notícia de hoje, nós vamos ter que analisar as últimas notícias do fim de semana. Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. Os líderes da oposição que estão falando em crime de responsabilidade não exageram. A Lei 1079, de 1950, que define tais crimes, enumera os atos do presidente da República que podem ser enquadrados como tais. No artigo 12, elenca os que chamados crimes contra o cumprimento de decisões judiciais, uma desses crimes de responsabilidade. Na verdade, há também muita coisa contra o Bolsonaro, quebra de decoro, há muita incitação ao crime, há muita coisa contra ele. Porém, a notícia de ontem de que ele confiscou o equipamento de gravação do condomínio para, diz ele, proteger, né, proteger o material, é uma piada, né? Realmente é uma brincadeira. Ele dizia, olha, eu só peguei aquelas gravações para que não fossem adulteradas. Ele teria que pegar e entregar para a polícia, né? E então a situação vai se agravando, porém, vejam só, ele afirma que pegou os áudios das ligações gravadas pela portaria do condomínio. O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado que pegou os áudios das ligações realizadas entre a portaria e as casas do condomínio Vivendas da Barra, antes que, segundo ele, os áudios fossem adulterados. Ou seja, o Bolsonaro ele teve uma premonição, olha só, do que viria, que os áudios seriam adulterados no futuro. Então ele foi lá, passou a mão em tudo do condomínio, não sei como, né? Não sei se é evidente que o condomínio não autoriza isso. Então já tem aí um abuso de autoridade. Como é que você vá à porta? Você mora num condomínio? Vá até a portaria e fale, olha, eu quero todos os áudios do condomínio, porque eu acho que eles podem ser adulterados. Passa tudo para cá. Você vai conseguir? Não, né? Por que o Bolsonaro conseguiu? Porque ele é presidente da República? Tá. E ele usou o quê para conseguir esses áudios? A autoridade dele como presidente da República. Ele tem poderes para isso? O presidente da República tem poder de polícia, tem qualquer tipo de poder para ele mesmo tomar essa atitude? Não, não tem. Então, o que foi isso? Começa abuso de autoridade. Então, aí já vai um crime de responsabilidade. Ele está, com isso, interferindo nas investigações, porque, como ele bem sabe, esses áudios, eles são prova, eles teriam que ser investigados pelo Ministério Público, pela polícia, e aí nós ficamos sabendo que o Ministério Público simplesmente não pediu esses dados, o Procurador-Geral da República não requisitou esses dados, o Ministério Público do Rio de Janeiro, envolvido até o pescoço nesse caso, não investigou os áudios, as gravações, não investigou de maneira alguma a citação ao presidente da República, que a lei impõe que seja feita uma investigação, uma avaliação disso. E a responsabilidade do Ministério Público, nesse caso, ela é muito clara, muito grande. Nós tivemos o caso da procuradora
que fez campanha para o Bolsonaro, que é conhecida pelo seu ativismo político no grupo político de Bolsonaro, que estava investigando o Bolsonaro e que ela diz que não tinha nada demais, ela não queria deixar a investigação, inclusive. Quando estourou o caso de que ela havia feito campanha para o Bolsonaro, era bolsonarista assumida, tirava fotos com bolsonaristas, postava na internet apologia ao bolsonarismo e ao Bolsonaro. E, primeiro, que o Ministério Público do Rio, Procurador-Geral do Rio, todo o grupo do Rio que está envolvido nessa investigação, deveria, no mínimo, ter pedido a ela, olha, você, por favor, se afaste, porque você vai queimar o nosso filme. Não, você é uma bolsonarista conhecida. Nós temos que investigar uma possível participação do Bolsonaro, porque ele foi citado pelo porteiro do prédio. E ninguém falou nada para essa mulher. Né? E aí, quando estourou na mídia a informação de que uma das 3 procuradoras que inocentou o Bolsonaro de qualquer coisa, sem nem investigar, uma apuração amplamente criticada da citação a ele, uma perícia feita às pressas no dia seguinte da denúncia do Jornal Nacional, essa procuradora diz o seguinte: eu não vou me afastar, não tenho por que me afastar. E aí o corpo do Ministério Público, vendo a repercussão, vendo o tamanho da repercussão, obrigaram a mulher a se afastar da investigação, mas, no mínimo, ela deveria sofrer uma punição. Eu acho que vai haver alguma representação contra ela no Conselho Nacional do Ministério Público, que a gente sabe que é uma farsa, que é um órgão corregedor do Ministério Público, que não é corregedor de nada, que não pune ninguém e que tem servido como porta de escape junto com o Conselho do Ministério Público, que é o órgão interno do Ministério Público, que deveria também tomar providências contra esses procuradores. E aí a gente está vendo o que é essa Lava Jato, o que é o Ministério Público, no que se transformou o Ministério Público. É um covil de extremistas de direita, ligados a tudo que há de mais reacionário no país, e que, salvo as honrosas exceções, que evidentemente existem, né, em grande parte, tem agido, mas à margem da lei, de uma forma escandalosa. Só que agora, o Blog da Cidadania, minha amiga, meu amigo, obteve informações de que a coisa é muito mais grave do que parece. Então, nós vamos falar disso. Antes de falar disso, pessoal, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania e não está inscrito no canal, que se inscreva no canal, por favor, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E também falar a você sobre a próxima quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019, quando, depois de um pouco mais de 2 anos que tem o canal do Blog da Cidadania, e de cerca de 15 anos que tem o Blog da Cidadania, o ex-presidente Lula vai conceder a mim, Eduardo Guimarães, e a minha equipe, ao Blog da Cidadania, a sua 4ª entrevista. Eu entrevistei o ex-presidente Lula 4 vezes, desde 2010. No mês de novembro de 2010, cerca de um mês antes de ele deixar a presidência da República, o Lula reuniu 10 blogueiros no Palácio do Planalto para uma entrevista com o balanço do governo dele. Foi uma grande entrevista, memorável. Quem quiser, procure no Google Lula entrevista blogueiros, e vão aparecer várias entrevistas que ele deu, na verdade, 3 entrevistas que ele deu a blogueiros, uma em 2010, lá no Palácio Planalto, da qual participei,
outra em 2014, da qual eu também participei lá no Instituto Lula, mas também para 10 blogueiros. E a terceira entrevista foi em 2016, também lá no Instituto Lula, da qual eu também participei, mas que também foi para 10 blogueiros. Vai ser a primeira entrevista exclusiva que o ex-presidente Lula concede ao Blog da Cidadania, e aí vão se reunir duas pessoas, eu e o Lula, que foram alvo das gentilezas do senhor Sérgio Moro, né? Eu acho que eu e o ex-presidente vamos ter a oportunidade, pela primeira vez, de conversar um pouco mais sobre esse assunto, porque quando eu tive aqueles problemas com o Sérgio Moro, os advogados, tanto meu quanto os advogados do ex-presidente Lula, falou que era melhor a gente ficar cada um num canto, porque eles estavam tentando caracterizar uma tentativa de obstrução da justiça pela minha parte e pela parte do Lula. E, como todos sabem, a obstrução de justiça, ela permite uma prisão preventiva para que a pessoa não possa se mexer para atrapalhar as investigações. Esse era o objetivo do Sérgio Moro, só que ele precisava de mínimos elementos que me ligasse ao ex-presidente Lula com algum interesse. Então, eles foram vasculhar a minha vida para ver se achavam algum dinheiro do PT nas minhas contas, algum envolvimento financeiro que pudesse caracterizar alguma relação de interesse que eu tivesse com Lula. E, evidentemente, como eu sou um homem de vida limpa, eles não acharam nada, e a investigação sequer andou, o processo sequer, o inquérito sequer foi instalado após 2 meses de aposta do Sérgio Moro e da Lava Jato em pegar o Lula através de mim, mas eles conseguiriam pegar o ex-presidente lá na frente através da farsa que foi o caso do Triplex. E eu vou ter a oportunidade de dar um abraço pessoalmente no Lula, porque desde então eu nunca mais tinha falado com ele, assim, diretamente, né? E só em 2000 isso foi em 2017, né? Não, desde 2017 que eu não pude mais falar com ele, justamente para evitar problemas, para evitar que eles usassem essa desculpa. Depois ele foi preso, aí impediram as visitas, né? Eu queria visitar o ex-presidente, mas ficou um tempão proibido, só as pessoas mais chegadas mesmo, família, os aliados mais de primeira hora, a classe política, né, que podia. E quando ele voltou a dar entrevista, houve um entendimento ali entre eu, a assessoria dele, de que a gente ia deixar para um momento que fosse mais significativo, e é este momento, porque na quinta-feira haverá o julgamento da prisão em segunda instância, um julgamento que pode libertar o ex-presidente Lula imediatamente, e em um momento em que está havendo uma grande reviravolta, e aí nós vamos ter essa oportunidade de falar com o ex-presidente Lula, e todos os que acompanham o Blog da Cidadania, eu já convidei, já fiz o convite, que enviem mensagens, enviem, pode ser pelo Fale com o Blog, lá no site do Blog da Cidadania, pode ser aqui pelo canal do YouTube. Nós vamos pegar todos os vídeos que possam ter manifestações e perguntas para o ex-presidente, e evidentemente que não dá para pegar todas as perguntas, porque vai ser um pouco mais de 1 hora de entrevista, mas nós vamos fazer essa entrevista com ele, com perguntas extraídas das manifestações dos leitores. Vamos escolher 1 ou 2 perguntas, tá? Mas as manifestações, eu vou fazer questão de imprimir, recado que você quer dar para o ex-presidente e tal, eu vou fazer questão de imprimir tudo e vamos levar para ele, evidentemente, desde que permitam, né? Lá os carcereiros dele, e eu acho que vai ser um momento muito importante, porque eu, de alguma maneira, sou um pouco diferente das outras pessoas que entrevistaram, órgãos de imprensa, né? O Blog da Cidadania é mais um veículo, claro, mas
aqui está uma pessoa que acabou se envolvendo nesse caso todo aí, sem razão, porque eu fiz jornalismo, eu obtive de uma fonte a informação de que o Lula ia ser alvo da 24ª fase da Lava Jato, e, como faz qualquer jornalista, procurei o ex-presidente para saber, olha, tem uns nomes de pessoas aqui, de empresas, que seriam ligadas ao senhor, que vão ter o sigilo quebrado, vão ter que se explicar, tal, vão ter todos os seus sigilos quebrados, bem como o senhor sabe de alguma coisa disso, o senhor conhece essas pessoas, e o fato é que ele conhecia, eram todas pessoas, empresas ligadas a ele, ou aos filhos, tal, e eu peguei e simplesmente publiquei no blog. Publiquei no blog a matéria, o furo de reportagem, de que o Lula ia ser alvo da 24ª fase da Lava Jato, que ia quebrar sigilos, ia fazer condução coercitiva, ia fazer tudo. Estava tudo lá na minha matéria. E o mais engraçado não, porque eu tive realmente a informação, eles tiveram que adiar a operação contra o Lula por uma semana, e depois fizeram a operação, como todos sabem, levaram o Lula para depor no aeroporto, e no dia que levaram o Lula para depor, o representante do Ministério Público e da Polícia Federal me fez ameaças, né? Que ia mandar me prender e depois me processar, nessa ordem. Esse blogueiro que vazou que o Lula seria alvo, tal, porque ele já jogou as provas fora, ele já sumiu com as provas, porque o Eduardo avisou. E um ano depois eles cumpriram a promessa, invadiram a minha casa, me prenderam, me levaram para a Polícia Federal para me interrogar, não deixaram nem esperar o meu advogado, e aí o resto da história todo mundo conhece. Então, eu e o Lula, que vivemos todo esse processo aí, nós vamos estar juntos, eu vou tocar nesse assunto com ele, e, evidentemente, nós vamos ouvi-lo sobre o julgamento que vai acontecer no dia seguinte, tá? Então, eu peço desculpas aí por ter feito essa digressão aqui, eu gastei uns 5 minutinhos do nosso tempo para informar, porque eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe dessa excelente notícia. O ex-presidente ele vai mandar um recado para todo mundo que acompanha o blog da Cidadania, para reforçar o que eu venho dizendo aqui, que a gente precisa ter fé, ter coragem, não desistir, não ficar nessa, olha, nada vai dar certo, vamos chorar na cama, não vamos fazer nada, vamos se paralisar, não tem mais jeito, está tudo perdido, o Lula não sai nunca mais, o Moro vai vencer, o Bolsonaro vai vencer. É o contrário. As pessoas que ficam pregando isso, muitas é por desalento, não tem nenhuma maldade, outras fazem com um espírito de realmente difundir desânimo entre quem precisa se posicionar, se manifestar, tal, né? E tem outras que fazem isso realmente com má intenção, né? Tem outras que fazem isso com má intenção, ou porque não gostam do blog da Cidadania, ou porque são de direita e querem, né, derrubar a militância que possa resistir pelo ex-presidente Lula, seja como for. Eu acho que esse é um recado muito importante que o ex-presidente tem que dar, que para todo aquele que luta pela verdade, pela justiça, pelo direito, pela democracia, não pode, de maneira alguma, desistir, esmorecer. Então, nós vamos estar juntos aí, eu e o Lula, pedindo para a sociedade para resistir. E não só resistir, como investir. Ir para cima desses nazifascistas, evidentemente que não com violência, mas com a força das nossas palavras, das nossas ideias, e para cima, eu digo assim, falar a verdade, falar o que precisa ser dito, denunciar tudo que está errado, nós temos que fazer isso. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, finalmente, ao falar sobre uma figura que está, no entender das informações que eu obtive, está prevaricando.
O que é prevaricação? Prevaricação, em um resumo rápido, é um funcionário público ele deixar de cumprir a lei por interesses próprios, tá? Para sintetizar a coisa. E é isso que está fazendo o senhor Augusto Aras, procurador-geral da República, recém-nomeado por Jair Bolsonaro, à revelia da decisão do corpo do Ministério Público. Eu quero ler aqui para todo mundo a Constituição Federal no que diz respeito ao Ministério Público. Mas antes disso, vamos lá. A Constituição Federal, artigo 128, parágrafo 3º. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Esse dispositivo da lei foi violado, a lei maior da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Esse dispositivo ele foi miseravelmente ignorado pelo Jair Bolsonaro, que ele ignorou a lista tríplice. O que é? Uma lista que todos os ministérios públicos, né, porque há vários ministérios públicos, há o Ministério Público Federal, que é o Ministério Público que abrange todo o país, aos Ministérios Públicos dos Estados, todos os Ministérios Públicos, eles votam e fazem uma lista com 3 nomes para Procurador-Geral da República, para que o Presidente da República opte por um desses 3 nomes. O Jair Bolsonaro, ele fez pior. Michel Temer, ele escolheu a segunda. Era a prática comum do Ministério Público, dos governos do PT, escolher-se o primeiro, sempre o primeiro que o Ministério Público indicava, sem crise. Quem é que vocês querem? É esse? Isso para que ninguém jamais pudesse dizer que os governos Lula e Dilma, os governos do PT, interferiram de qualquer maneira na investigação. Lula, ele que é acusado desses crimes, ele tomou todas as medidas para fortalecer o poder do Estado e das instituições de investigar o presidente da República, de investigar o partido do presidente. Nunca o Lula trabalhou para abafar qualquer investigação. Nunca, jamais. Colocou ministros do Supremo Tribunal Federal isentos, que votaram contra ele, contra a Dilma, contra o PT diversas vezes, porque ele nunca procurou colocar aliados nesses cargos-chave. E é aí que reside, minha amiga e meu amigo, é aí que reside a maior das contradições possíveis e imagináveis em dizer que uma pessoa que pretende roubar, ela vai montar um forte esquema, vai dar recursos para a Polícia Federal para investigá-la, vai dar recursos para o Ministério Público para investigá-la, essa pessoa vai dar recursos para a Advocacia Geral da União, para a Controladoria Geral da União. Quantas vezes a Controladoria Geral da União não incomodou o Lula, não atacou o próprio governo, o próprio presidente, o próprio partido do presidente? Isso é uma loucura. A prisão do ex-presidente Lula e as acusações que fazem a ele são insanas, porque esse homem, ele fez exatamente o contrário do que o Bolsonaro, que sempre se proclamou como arauto da moralidade. O Lula fez tudo ao contrário. O Lula deu todos os instrumentos para ser investigado, e o Bolsonaro, ele tem feito tudo, o possível e impossível, para que ninguém possa investigá-lo. E agora, o Bolsonaro, ele exacerbou essa prática com o confisco de provas na administração do condomínio que ele reside,
que teriam que ser periciadas de novo, porque o Ministério Público do Rio fez uma perícia fake, criticada, inclusive, pelo Instituto dos Peritos de Investigação Criminal, de todo o país, criticaram a investigação, a perícia que o Ministério Público do Rio fez contra o Bolsonaro, fez dos áudios do condomínio do Bolsonaro, áudio feito às pressas, conduzido por apoiadores do Bolsonaro, a tal procuradora lá, ela foi uma das pessoas, toda aquela gente do Ministério Público do Rio está toda envolvida com o Bolsonaro e fez uma apuração fake, mas o pior de tudo isso é que o Bolsonaro demorou muito tempo para nomear o atual Procurador-Geral da República, porque ele ficou fazendo uma triagem até achar alguém que topasse fazer o que o Procurador-Geral da República está fazendo. Então, vamos lá ao que o senhor Augusto Aras está fazendo. Eu tenho aqui, vamos lá. Diz a matéria do Estadão, BR Político, que é com a Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, do Estadão, oposição vai acionar Procurador-Geral da República contra Bolsonaro por obstrução da Justiça. Parlamentares da oposição anunciaram que vão acionar a Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro por obstrução de justiça, depois que o presidente admitiu ter pego as gravações com os áudios da portaria do seu condomínio. Essas gravações mostram com quem os suspeitos do assassinato da vereadora Marielle Franco conversaram antes de entrar no condomínio no dia do crime. Suspeito de ter atirado em Marielle, Rony Lessa tem casa no condomínio. Tem casa no condomínio, assim como Jair Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, seu filho. Junto com o senador Randolfo Rodrigues, vamos acionar a PGR contra o presidente por obstrução de justiça. Bolsonaro confessou ter se apropriado de provas relacionadas às investigações de um crime. Queremos a devolução desse material e uma nova perícia sem interferências, afirmou o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Não cabe ao presidente se apropriar ilegalmente de provas essenciais para a resolução de um crime. São mais de 600 dias sem resposta sobre Marielle. Esperamos a determinação da devolução das provas e que ele responda perante a justiça por esse ato, acrescenta o deputado. Vejam bem, o material todo que teria que ser periciado pelo Ministério Público, pela polícia, está todo em posse de Bolsonaro. E aí, o que é que diz o Procurador-Geral da República diante disso? O Augusto Aras arquiva a notícia sobre a citação de Bolsonaro no caso Marielle. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou à Folha de São Paulo que o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República já arquivaram uma notícia enviada ao STF pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que informava sobre a nomeação, sobre a menção ao nome de Jair Bolsonaro na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Aras disse que a divulgação do episódio é um factoide. Veja, factoide, quem é que criou esse factoide? Tem factoide. Factoide era se tivessem mentido e dito que o Bolsonaro foi mencionado na investigação sem que ele tivesse sido. Se ele foi mencionado na investigação, não tem factoide porcaria nenhuma. Ele foi citado na investigação, onde está o factoide? Procurador-Geral. Mas, segundo o procurador, ele remeterá para o Ministério Público Federal no Rio um pedido feito pelo ministro Sérgio Moro para que se investiguem as circunstâncias do depoimento do porteiro, porque o Moro, outro que está cometendo crime de responsabilidade, ele não mandou investigar a menção ao Bolsonaro, ele mandou investigar quem mencionou o Bolsonaro. Então, isso é uma intimidação contra um simples porteiro. Vocês imaginem como é que deve estar esse sujeito morrendo de medo. Morrendo de medo. Um simples porteiro
toda a imprensa falando dele, o presidente fazendo ameaças, o procurador-geral da República fazendo ameaças, o ministro da Justiça fazendo ameaças a essa pessoa. Vocês imaginem, porque que o Bolsonaro fizesse ameaça à pessoa, aí viriam as instituições de Estado dizer, olha, porteiro, você fique tranquilo que você vai ter todas as garantias que nada vai te acontecer, só que você tem que provar o que você falou. Você tem que dizer o que é que aconteceu, em que circunstâncias, por que você citou o Bolsonaro, por que você falou que conversou com ele, com o seu Jair, como disse o porteiro, né? Mas vocês imaginem que essa pessoa, a reação mais óbvia que essa pessoa vai tomar, vai dizer, não, eu me enganei, vocês me desculpem, eu não sabia de nada, eu me confundi e tal, e vai ficar por isso mesmo. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República está prevaricando. Ele está deixando de cumprir com as suas obrigações funcionais para acobertar alguém que, como a gente sabe, fez uma triagem muito grande para escolher um Procurador-Geral da República que o ajudasse, que o protegesse, que o acobertasse. Bom, a má notícia para o senhor Augusto Aras é o seguinte, ele está cometendo um crime e já existe um movimento, isso vai ser ventilado proximamente, para não só destituir, como investigar e processar o senhor Augusto Aras por prevaricação, por obstrução da justiça, por crime de responsabilidade ao violar o seu dever funcional de investigar. Ele tem dever de investigar o presidente da República e garantir a lisura das investigações. Ele tem que tomar providências contra o Ministério Público do Rio de Janeiro, que tinha uma procuradora participando da investigação, que é acusada não, ela é claramente culpada não, ela não foi acusada, ela é claramente aliada política do Bolsonaro, e com isso, ela não poderia estar participando da investigação. Nós temos aqui a matéria do Correio Brasilense. Bolsonarista, promotora do caso Marielle, tem foto com o deputado que rasgou a placa da Marielle. Vejam bem, essa mulher está investigando a morte da Marielle. Essa Carmen Elisa Bastos de Carvalho. Ela participou de uma coletiva de imprensa inocentando o Bolsonaro, que não tinha nada a ver a citação dele, que o porteiro mentiu, porque usar o termo mentiu é muito sério, porque, na verdade, a mentira que o porteiro teria contado só seria possível se tivesse sido feita uma boa perícia, mas todos sabem, a perícia incompleta em áudios de condomínio de Bolsonaro expõe nova falha no caso Marielle, uma matéria do jornal É o País. Laudo feito pela promotoria mostra que investigadores não auditaram o material original, mas recebido dos funcionários do complexo de luxo onde mora o Bolsonaro. O laudo ficou pronto no mesmo dia da coletiva de imprensa das procuradoras. Vejam bem, esse laudo que inocenta o Bolsonaro, no dizer dessa procuradora bolsonarista, esse laudo, ele foi feito de manhã e as promotoras estava pronto à tarde, quando essa promotora bolsonarista foi à televisão, deu uma entrevista coletiva à imprensa, inocentando o Bolsonaro, com um laudo feito no mesmo dia, Lava Jato, um delivery, um expresso, um laudo expresso, feito em horas. Foi feito em 2 horas esse laudo
E aí essa bolsonarista, ela ainda tem foto com um deputado que rasgou a placa da Marielle, uma placa de rua que foi feita para uma rua que foi batizada com o nome de Marielle Franco no Rio, e esse deputado, que ficou conhecido, ele tirou a foto que é um inimigo da Marielle Franco, gente que odiava a Marielle Franco, que tinha até motivos para matar a Marielle Franco, ainda que possa não ter cometido crime, mas motivos havia, eram opositores ferozes, inimigos políticos dela. E essa procuradora que foi investigar, que está investigando a morte da Marielle, ela integra um grupo político que odeia a Marielle, e ela vai investigar a morte da Marielle? E quem é que tem a responsabilidade em tudo isso e que deveria exigir uma investigação sobre esse caso do porteiro, em vez de dizer que é factoide, é o Procurador-Geral da República? Então, já está amadurecendo um movimento para destituir e processar o Procurador-Geral da República. Tá? Isso está em curso, isso vai ser ventilado, a gente está dizendo aqui agora, isso vai ser divulgado, e aí vamos explicar. O Procurador-Geral da República, que esteja prevaricando, que esteja, inclusive, se aliando a pessoas que ele tem que investigar por obrigação funcional, como o próprio presidente da República, ele pode ser destituído pelo Senado Federal e ele pode ser processado criminalmente. Então, eu tenho certeza que a conduta desse Procurador-Geral da República, ela vai vir à tona, vai ser alvo de questionamentos, porque ele foi submetido a ele uma decisão, agora, está todo mundo de olho no que ele vai fazer, no que ele vai dizer, tá? Já há antecedentes, já há coisas que ainda não foram ventiladas e que vão ser expostas sobre a conduta do Procurador-Geral da República. Ele já está agindo como advogado de defesa e é dele a obrigação funcional de investigar, de fiscalizar, não de investigar, mas de fiscalizar. O Procurador-Geral da República ele tem que fiscalizar a Presidência da República no caso de denúncias que importem nessa fiscalização. Se houver uma denúncia, ele tem a obrigação de fiscalizar. Ele não tem que fazer defesa do Presidente da República. Isso é um crime de responsabilidade e esse procurador ele está realmente trabalhando nesse sentido. Hoje, no Estadão, nós temos uma matéria. Ontem, no Estadão, nós temos uma matéria do jornalista Pedro Doria, que ele está questionando a independência do Procurador-Geral da República, indicado por Bolsonaro, e ele lembra, esse jornalista, que a Procuradoria arquivou o processo que o presidente é citado no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Isso está virando um escândalo, tá, gente? Está virando um escândalo. A investigação desse Procurador-Geral da República vai ser proposta no Senado Federal. Esse negócio vai pegar, vai ser o mais novo escândalo, e vai ser um escândalo grande, porque tem muita coisa por trás disso aí. O escritor e colunista do Globo e do Estadão, Pedro Doria, levantou suspeitas sobre a conduta do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, empossado por Jair Bolsonaro. O jornalista lembra que a PGR arquivou o processo em que o presidente é citado no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. O PGR escolhido pelo presidente arquivou um processo que envolvia o próprio presidente ou familiar. Arquivou com base numa perícia que não tem assinatura de um perito criminal e as provas que têm que ser periciadas estão sob a custódia do presidente. Se isso não é inacreditável, o que é? Isso questiona o jornalista. Mais cedo, o Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado do Rio de Janeiro informou que a perícia técnica oficial não foi acionada para analisar a gravação apreendida no condomínio Vivendas da Barra, onde o presidente possui casa e foi citado por um porteiro sobre a morte de Marielle. Aí diz esse
sindicato dos peritos. Lamentamos que um evento de grande importância criminal para o país, que envolveu até o presidente da República, venha a ser apresentado sem o devido processo de comprovação científica. Uma prova técnica robusta e incontestável só pode ser produzida com respeito à cadeia de custódia e com a devida perícia oficial da mídia original e do equipamento original no qual foi gravada, criticou o sindicato. Então, o Procurador-Geral da República, ele é o responsável maior por esse absurdo, por essa investigação fake, porque, na verdade, o Ministério Público do Rio de Janeiro se meteu nessa história por delegação do Augusto Aras. Porque, na verdade, quem deveria conduzir tudo isso seria o próprio Augusto Aras. Ele pegou e falou, não, o pessoal aí do Rio de Janeiro resolve, que são aliados do Bolsonaro. Vocês entendem? O Ministério Público do Rio de Janeiro é aliado do Bolsonaro, como prova uma das procuradoras que foram flagradas, as outras são mais discretas, mas a retórica delas, as outras duas, né, porque foram 3 moças que foram dar esse recado de que não tinha nada contra o Bolsonaro era inocente, que o porteiro mentiu, sem saber direito da coisa, sem sequer periciar direito, sem ouvir as explicações do porteiro, elas concluíram que o porteiro mentiu, acusaram o porteiro de mentir, isso em um processo de intimidação, porque você imagina, um pobre, simples porteiro, com o Ministério Público do Rio de Janeiro, o presidente, o ministro da Justiça, todos acuando esse homem e acusando o homem de ter mentido. Vocês imaginam o desespero desse cidadão, né? E isso é o contrário do que deveria acontecer, ele deveria ser preservado ao máximo. E qualquer conclusão de que ele mentiu só poderia ser divulgada ao fim do processo. Vamos supor que ele tivesse mentido mesmo, ou que ele tenha mentido mesmo, mas isso precisa fazer uma investigação primeiro para afirmar que ele cometeu um crime, porque se ele mentiu, ele cometeu um crime. Ele vai ser processado criminalmente, vai para a cadeia esse porteiro. Gente, mas a pessoa foi julgada com base numa perícia que durou 2 horas e foi feita no dia seguinte a que a Globo denunciou o que estava acontecendo. Isso depois de o Bolsonaro, via público, confessar que a primeira coisa que ele fez, muito antes da Globo denunciar o caso, foi ir lá e se apropriar da mídia, da mídia das gravações, se apropriar das gravações, sumir com elas, e não é só. Nós temos uma outra notícia aqui, impressionante, né? Eu quero achar aqui, pessoal. Eu acho que está... Só um minutinho, por favor. Perícia, Aras... Bom, é o seguinte, eu não estou achando, mas a questão é que o Bolsonaro mandou o Queiroz, ele mandou o Queiroz sumir com o celular dele, onde tinha as gravações, os contatos com o Queiroz. O Lauro Jardim divulgou, do jornal Globo, ele divulgou que o Bolsonaro determinou que o Queiroz sumisse com a ordem que Bolsonaro deu a Queiroz. Achei. Em janeiro, um mês depois de o caso Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro estourar, Jair Bolsonaro mandou um emissário de confiança dar a seguinte instrução ao Queiroz: que ele jogasse o aparelho dele de celular fora e comprasse um novo. E assim foi feito. E até hoje, o Ministério Público do Rio, a Polícia Federal, todas as autoridades que nem ouviram, o Ministério Público Federal do Rio, ele intima o Queiroz a ir depor, o Queiroz não vai. Esse mesmo Ministério Público que fez o laudo fake do Bolsonaro, ele aceita que o Queiroz deixe de ir, de comparecer
a interrogatórios, quando ele quer, não vai atrás, e até agora ele sumiu com o celular dele, não entregou, o Queiroz não entregou o seu próprio celular para as autoridades, e olha só, a matéria de hoje, às 6 horas da manhã, hein? A ordem que Bolsonaro deu a Queiroz. Então, a gente tá sabendo de mais uma obstrução da justiça. Isso é obstrução da justiça. Tá? Isso tá dito pelo jornal o Globo. Tem que apurar. No mínimo, tem que apurar. É mentira do Globo? Então, vamos apurar. O Globo que seja processado, mas está aí. O jornal publicou. Então, vocês imaginem, todas as conversas do Queiroz com os Bolsonaros estavam todas nesse celular. E esse celular desapareceu. E qual é a explicação do Queiroz? Ninguém sabe. Tem uma nota aqui que o Queiroz mandou para a coluna do Lauro Jardim no Globo. Paulo Klein, advogado de Fabrício Queiroz, enviou a seguinte nota. A defesa de Fabrício Queiroz nega que ele tenha recebido qualquer pedido do presidente ou de qualquer outra pessoa para descartar seu telefone. Fabrício Queiroz reafirma que, após o início da investigação, jamais teve contato com qualquer dos integrantes da família ou pessoas a eles mencionadas, ressaltando mais uma vez que jamais cometeu qualquer crime, conduta imoral ou ilícita. Tá, mas cadê o celular? Cadê o celular? Ele disse que o Bolsonaro não mandou ele sumir com o celular. Ah, tá bom, então entrega o celular. Não tem celular. Certo? Então, é uma piada, é um desrespeito, é uma chacota com a sociedade, e o senhor Augusto Aras está no centro de toda essa vergonha, ele está no centro da investigação. Agora ele está, antes estava a Raquel Dodge, e agora está o Augusto Aras no centro dessa investigação fake da Marielle e desse acobertamento do Bolsonaro, após ele confessar que sumiu, porque é a estratégia dele, tá? Ele se antecipa à notícia que vai surgir de que ele pegou a mídia. Por que ele falou isso agora? Porque ele está se antecipando à notícia de que ele pegou a mídia, eu digo a gravação, tá? O Bolsonaro sumiu com a gravação, essa notícia vai vir à tona, de que a gravação sumiu, e o Bolsonaro diz, fui eu que peguei. E aí, cadê a prova? Essa prova tinha que estar nas mãos das autoridades. Como é que o Ministério Público inocenta o Bolsonaro e acusa o porteiro se não tem nem a gravação original? Não tem nem o equipamento, não tem nada na mão. Bolsonaro sumiu com tudo. Gente, que republiqueta de bananas que virou o Brasil. Isso aqui virou um bordel. O sistema de justiça brasileiro virou um bordel. Cada um faz o que quer. Eles perseguem pessoas politicamente. Eles acobertam aliados políticos. Então, quer dizer, pega alguém... o Lula, que é de esquerda, eles perseguem o cara, debocham do cara quando a família dele começa a morrer, todo mundo, porque não suportam o sofrimento, a tortura que estão... Perdeu a mulher, o Lula, perdeu o irmão, todos por tensão, por desespero, diante de uma perseguição inclemente do Estado, debocham do filho dele, do neto dele, de 7 anos, que morre, e esses vermes, esses monstros de todo o sistema de justiça brasileiro. Agora nós temos até uma ministra do Supremo que debochou da morte do neto de 7 anos do Lula. Então, pessoal, o sistema de justiça brasileiro está completamente comprometido, apodrecido, e isso é uma coisa que afasta investimentos, desmoraliza o Brasil. Ninguém, em sã consciência, vai querer fazer algum negócio sério com um país que tem um poder judiciário igual a esse, que um poder judiciário só, não.
um sistema de justiça, porque o sistema de justiça brasileiro, ele não engloba só o judiciário, ele engloba o Ministério Público, ele engloba as polícias, né? Ele engloba todos os que se envolvem em processos criminais, em processos na justiça, tudo que ocorre em termos de justiça no Brasil, ele está envolvido num grande complexo chamado sistema judicial do país. E esse sistema, ele tem as suas partes. O Ministério Público é parte do sistema de justiça, o Poder Judiciário é parte do sistema de justiça, a polícia é parte do sistema de justiça, que ela investiga, ela prende, né, ela protege, ela investiga, o Ministério Público investiga, denuncia, o sistema de justiça julga. Então, é todo um sistema de justiça comprometido. Há problemas da Polícia Federal, há problemas do Ministério Público e há problemas do Judiciário. Sendo o principal problema o juiz Sérgio Moro, agora o Tribunal Regional Federal da 4ª Região acaba de tomar uma lambada do STJ, o que mostra que os tribunais superiores estão muito preocupados com a imagem do judiciário brasileiro e o TRF4, em cumplicidade com o Sérgio Moro e com os procuradores da Lava Jato, ele queria anular a condenação do Lula no caso do triplex para impedir, para obstruir a justiça. Isso é obstrução da justiça pela justiça. O TRF4 estava obstruindo a justiça ao querer realizar um julgamento agora no dia 30, anulando na fase das alegações finais a queixa do Lula de que a juíza Gabriela Hart era suspeita para julgá-lo, porque a sentença dela, que condenou Lula em primeira instância a 12 anos, era uma sentença cheia de erros, chamava o sítio de Atibaia de apartamento, porque foi usada, ela pegou o processo do triplex feito pelo Moro, copiou e condenou o Lula, mostrando que ela não analisou nada. Entende? Então, aí esse processo todo tem que ser anulado, e o TRF4 tentou evitar isso, que a justiça se debruçasse sobre esse caso, e queria anular só uma parte do que o Lula denunciou, e o STJ foi lá e proibiu o TRF4 de fazer isso aí, uma instância superior da justiça, proibiu os 3 amigos lá do Sérgio Moro, do TRF4, aqueles 3 juízes que condenaram o Lula ano passado, num processo esquisitíssimo, uma decisão relâmpago, todos com o mesmo argumento, parecendo tudo combinado, com acusações que o Lula nem tinha recebido até então, e das quais ele nem pôde se defender, né? Então, a casa está caindo. Esse pessoal, eles vão ter que responder, e hoje nós temos, pessoal, uma matéria que eu achei incrível, que eu quero terminar o programa falando disso, que é bom que o Bolsonaro ponha as barbas de molho. Quem vem a público hoje falar é o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Em matéria do Correio Brasiliense, ele diz, em entrevista, governo sem base sólida não dura. Em resumo, o que ele diz é que o Bolsonaro está na mesma situação dele, Collor, quando ele foi derrubado, né? E 30 anos depois de ser eleito para a presidência, o atual senador Fernando Collor de Mello, de 70 anos, faz um balanço sobre o cenário político brasileiro. Está bem envelhecido, Collor. No próximo dia 15 de novembro, completam-se 30 anos
da primeira eleição direta pós-ditadura de 1964. E aí o Collor diz, bom, sou um super-homem. Essa questão da eleição que se ganha com uma disputa muito acirrada, e essa coisa toda, faz do vitorioso a primeira sensação de que, não, eu posso tudo, agora eu sou o maioral, e agora todos os outros têm que se submeter à minha vontade, ao meu desejo. Isso é um erro, e está acontecendo agora, avalia o Collor, está acontecendo com o Bolsonaro. Em quase 2 horas de conversa, na última quinta-feira, ele repete inúmeras vezes a expressão, já vi esse filme. Então, essa entrevista, o Blog da Cidadania publicou já. Eu acho extremamente importante essa entrevista, porque o Collor, ele sabe muito bem, o Collor fez a mesma coisa que o Bolsonaro, não tão, com tanta estupidez, com tanta burrice, tá? Mas o Collor, ele se indispôs com todos os partidos, ele começou a brigar com todo mundo e achar que ele era o cara. O Collor também fez o que o Bolsonaro está fazendo e ele durou muito pouco no poder. A gente já vê a reação do Congresso Nacional, de todos os partidos, ao abuso, à loucura dita pelo filho do Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele foi lá dizer que o filho estava sonhando, mas em seguida ele mostra que é isso mesmo. Hoje ele debocha da justiça, dizendo, debochando das provas que existem contra ele, no caso Marielle. Então, ele está realmente seguindo o mesmo caminho do Collor, e o Collor está simplesmente deixando claro o que é que acontece com quem age desse jeito. E eu me lembro, né, porque eu já era um homem de 30 anos, na época mais de 30 anos, na época que o Collor foi derrubado, e o Collor realmente, ele agia desse jeito imperial, ele dava showzinho, o Bolsonaro anda de moto pelas ruas do Rio, o Collor, ele ficava andando de jet ski no Lago Paranoá, lá em Brasília, fazendo esportes radicais, dava recados nas camisetas que ele usava. Esse mesmo estilo, é uma coisa muito parecida. A única diferença é que o Collor é um homem instruído, é um homem culto, e o Bolsonaro é uma besta quadrada. Bom, pessoal, então, eu acho que esse novo escândalo que está surgindo vem em boa hora, porque esse Procurador-Geral da República, ele não tem condição de permanecer no cargo. E aí, o que eu quero desejar a todos um ótimo domingo. Eu agradeço a audiência e eu deixo meu abraço a vocês, e bom almoço, bom domingo para todo mundo.